nós recebemos foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons. Intenções da Santa Bom Sucesso.
A palavra de Deus no Evangelho de hoje nos convida a refletirmos sobre os preceitos conforme a lei de Moisés que deveriam ser cumpridos. A apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de nosso Senhor. Jesus menino foi apresentado ao templo onde estava o velho Simeão e Ana, que representavam os pobres. Neste momento, oferecia o cordeiro, os pobres ofereciam pombos e rola. O cântico de Simeão relembra a vida e missão de Messias, julgamento para os ricos e libertação para os pobres. Nestes dias de oração, durante o cerco de Jericó, somos chamados a nos apresentar diante de Jesus Eucarístico, nos purificarmos, ofertarmos nossa vida e sairmos fortes e restaurados. Que através de nossa vivência possamos levar o Cristo a todos aqueles que não o conhecem. E a nossa missão de batizados é a nossa missão de batizados. Com alegria e muita fé, iniciemos nossa celebração. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, depressa vem meu Salvador. Não me abandone, Senhor, vem socorrer, vem socorrer, vem socorrer, depressa vem meu Salvador. Ó Senhor, escuta a prece que te faço o meu pedido. Vem, me atende, Deus fiel, eu preciso ser ouvido. Se vieres nos julgar, todo mundo está perdido. Não me abandone, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão e a luz do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito de Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, neste caminho bonito do cerco de Jericó, que tem a sua fundamentação bíblica, lá no Antigo Testamento, o livro de Josué, a experiência do povo de Israel caminhando rumo à terra prometida e que chegando à cidade de Jericó se depara com uma grande muralha. E ali eles são convidados a colocar-se em oração, a acreditar em Deus. Existem situações na nossa vida que só nos restam a fé, a confiança em Deus. E essa foi a grande e bonita experiência do povo de Deus no Antigo Testamento, diante daquilo que era um obstáculo imenso, não podia ir para frente, porque tinha uma cidade cercada e o caminho não passava. A oração faz as muralhas, os obstáculos da vida cair e, sobretudo, a oração não nos permite desistir. Então esse é o tempo da perseverança na oração. Quem não desiste, quem confia, vê a glória de Deus. Vamos pedir perdão de nossos pecados, porque também para que nós possamos rezar e a nossa oração ultrapassar as realidades deste mundo e chegar a Deus,
Nosso coração precisa estar em paz. Perdão, perdão, perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Hoje rezamos pelas famílias. A família é a grande necessitada de oração. Não somente a sua, mas as famílias do mundo inteiro. E o que mais as famílias precisam? União, diálogo, perdão e, sobretudo, uma espiritualidade firme. Portanto, peçamos nesse cerco de Jericó o batismo no Espírito Santo para todas as famílias. Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo o coração, pois só teremos a felicidade completa servindo a vós, o Criador de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Eclesiástico. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra o seu pai alcança o perdão dos pecados e evita cometê-los e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com seus próprios filhos, e no dia em que orar será atendido. Quem respeita o seu pai terá vida longa, e quem obedece ao pai é o consolo da sua mãe. Meu filho, ampara o teu pai na velhice e não lhe causes desgosto enquanto ele vive. Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida. A caridade feita a teu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados e, na justiça, será para a tua edificação. Palavra do Senhor.
Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz és tu se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos has de viver. Serás feliz, tudo irá bem. Feliz A tua esposa é uma videira bem fecunda, no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira, ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião a cada dia de tua vida. Vamos em pé com o nosso canto, aclamar o Santo Evangelho, palavra boa, santa de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus o mundo tanto amou, que seu Filho entregou. Quem no Filho crê e confia, ele encontra eterna vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém,
quero restituir, devolver 4 vezes mais. Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem não veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, vivenciando a riqueza do cerco de Jericó, nós poderíamos primeiramente recordar quantas graças e quantos milagres nós vemos por aí afora, alcançadas na oração intensa do que nós chamamos cerco de Jericó. Certamente todos sabem, e como eu mencionava no início desta missa, as origens deste tempo de oração é bíblica. Nós bem conhecemos a história do povo de Deus na Bíblia, que saiu da escravidão do Egito e caminhava rumo à terra prometida. Um caminho longo. Muitos desafios já haviam passado. De repente eles se deparam com uma cidade que era cercada com um imenso muro. Ninguém entrava, ninguém saía. Mas ali era o caminho para continuar a estrada e eles tinham que dar um passo. Diante dos desafios e dos problemas da vida, nós devemos fazer escolhas sérias, muito sérias. Talvez as escolhas mais importantes que nós fazemos são aquelas que nós fazemos na hora dos grandes desafios. E assim aconteceu. Ou o povo voltava para trás, ou ficava reclamando com Deus e brigando com Moisés, ou escutava o que Deus quer que nós façamos agora. Eles optaram por escutar a voz de Deus. E Deus os mandou rezar. Isso mesmo, rezar. Às vezes, gente, na nossa vida, tem coisas que só se resolve com o joelho no chão. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta murmurar, não adianta brigar com Deus, não adianta se matar, não adianta nada disso. Se não dobrar joelhos no chão, se não acreditar, a gente fica rodopiando em torno dos problemas da vida. E nada vai para frente. E Deus manda o povo rezar durante 7 dias e 7 noites. É o que vocês estão fazendo, né? No final, eles tinham que dar voltas naquela cidade. E o muro se caiu. Então eles puderam seguir adiante. Meus irmãos, oração é escuta de Deus. Às vezes nós temos a grande tentação da nossa vida de pensar que estar aqui diante do Santíssimo Sacramento é a gente ficar tagarelando para Deus. Deus sabe tudo que está no nosso coração. Mas é difícil fazer adoração. É difícil a oração mental. É difícil a oração silenciosa. Porque exige concentração. Rezar não é só falar, não. Rezar exige o esforço de toda a nossa vida, de todo o nosso corpo e também o esforço mental. E o cerco de Jericó, nós podemos ver na leitura de hoje, tão bonita, de Zaqueu,
é fazer aquilo que Zaqueu fez. É olhar para Jesus, é querer ver Jesus. E na verdade, a grande experiência que Zaqueu teve é que ele foi enxergado por Jesus. Mas quem era esse Zaqueu? Um pecador, um homem odiado, ninguém olhava para ele, tinha horror dele. Ele era rico, ele tinha tudo, porque ele vivia roubando o imposto das pessoas. Como que funcionava o cobrador de imposto na Bíblia? Era funcionário do imperador. E ele devia cobrar para mandar para o império aquilo que era justo. Mas todos eles faziam falcatrua, ameaçavam as pessoas, os pobres, para tirar mais por fora. E é esse tipo de riqueza que Deus sempre condenou na Bíblia. Mas Zaqueu, ele tinha tudo, mas queria ver Jesus. Será por quê? Faltava algo dentro dele. É como às vezes quando a gente pensa assim, eu não preciso de rezar não. Eu não preciso de Deus. Da igreja também eu não preciso. Para que eu vou na igreja se eu posso rezar em casa? Para que eu vou confessar se eu sento debaixo de uma árvore e confesso os meus pecados com Deus? Quando eu escuto alguém falando assim, a minha vontade é ajoelhar diante dessa pessoa, porque só pode ser Deus. Quem fala assim só pode ser Deus em pessoa. Deus não precisa de nós. Por isso Deus não corre atrás de nós. Não pensa que Deus corre atrás de nós, não, porque Ele não corre atrás de nós. A Bíblia está cheio desses exemplos que Deus não sai correndo para pegar ninguém no laço. Deus tem uma proposta, e a proposta dele salva. E ele diz assim, você quer? Venha. Você não quer? Fica onde está, mas não vai beber da água limpa, da fonte viva, do Espírito Santo. E a vida eterna, então, nem se fala. Agora diz também a Bíblia que esse tal Zaqueu era um homem baixinho. E por isso ele teve que subir numa árvore. Mas a baixeza de Zaqueu não era só no tamanho, não. Às vezes a gente não fala assim para uma pessoa quando está agindo errado, como você é baixo, como você joga sujo. Zaqueu era baixo na moral, no caráter. Ele não prestava, não. Mas ele sabia disso. Porque todas as vezes que nós vivemos no pecado, nós sabemos que estamos errados. E às vezes é tão interessante, né? Por que muitas vezes, gente... Olha, vamos voltar aqui ao evangelho de hoje, né? Zaqueu queria ver Jesus, ele correu na frente da multidão e ele subiu numa árvore. Por que muitas vezes nós nos esforçamos e a gente deixa Deus por causa do pecado e não deixa o pecado por causa de Deus? Já viu pessoas que às vezes são piedosas, religiosas, missa todo domingo, comunhão, vive na igreja, mas depois encontra alguma coisa errada na vida, vai embora. Esse não é o caminho. O caminho deveria ser o contrário, deixar o erro para vir para Deus. Tem gente que arruma um namorado e larga a igreja porque o namorado não reza. Tem gente que arruma um namorado, vai morar junto, larga a igreja porque não pode mais comungar, está no pecado e está normal. Então nós fazemos o contrário. Ao invés de nós deixarmos o pecado para estar com Deus, nós deixamos Deus, às vezes, para as coisas erradas. E para a vida de oração, para experimentar o que Zaqueu experimentou, precisa fazer esforço. Eu quero o milagre de Deus. Mas sair de casa está tão difícil. E agora o povo tem um álibi, né, poderoso. A pandemia está perigosa, vou sair de casa, sai para tudo. Ninguém está falando que precisa abusar. Mas eu quero a bênção de Deus, mas está chovendo, como que eu vou na missa?
Eu quero a bênção de Deus, mas está fazendo sol. Eu quero a bênção de Deus, mas é o último capítulo da novela. Hoje eu não posso, não. Eu quero a bênção de Deus, mas tem uma carninha lá na geladeira, nós vamos assar no domingo. Vai esperando que a bênção de Deus vai lá laçar você. Ou você faz como Zaqueu, sobe na árvore, procura ver Jesus e deixa Jesus olhar para você. Ou então vai ficar sempre no lugar que está. Porque não muda de vida quem não busca a Deus, é ilusão. Não sai do vício, não sai do pecado, não deixa fofoca, não deixa nada de mal quem não busca Deus. Sem Deus não é possível. Sem Deus não é possível qualquer superação na vida. E Zaqueu descobriu isso. Zaqueu não gritou o nome de Jesus. Foi Jesus que chamou o nome dele. Deus nos surpreende. E se você rezar, você vai ver como Deus tem surpresas para a sua vida. As surpresas de Deus. Desce, Zaqueu, vamos. Você não quer muito estar comigo? E agora que bonito Jesus. Que bonito Jesus. Não deu lição de moral. Não falou do passado de Zaqueu. Não disse, nem Jesus falou para ele devolver o que ele roubou. Mas quando Deus entra na nossa vida, a veste velha, o trapo do mal, do pecado não serve, não encaixa. Porque tudo se renova. E é isso que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele se renovou, ele percebeu que Jesus vale mais, que o amor de Deus vale mais, que nada se compara. E ele faz uma profissão de fé diante do Senhor. No minuto de silêncio, vamos rezar no nosso coração hoje. No cerco de Jericó, não é você que busca Deus, é Deus que te busca. No cerco de Jericó, é você sentar aqui e ficar olhando para o Santíssimo Sacramento. Hoje, quando eu cheguei na igreja, fiquei aqui contemplando Jesus, nada mais. Não precisa dizer tantas palavras, Ele é a palavra. Se sentir olhado por Jesus. Peça agora graça de você se sentir olhado por Jesus. Que Ele olhe você. Que Jesus possa olhar também aquelas situações da sua vida que você se sente muito impotente. Projetos pessoais, sonhos, busca de conversão, libertação interior. E por fim, como Zaqueu, olhar para si mesmo é um ato de coragem. Hoje a oração é pelas famílias. Cada um dentro de casa deveria olhar para si mesmo. Vai brigar menos, vai culpar menos os outros, porque vai consertar a si. E quem se conserta, conserta o ambiente que vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos apresentar a Deus os nossos pedidos com muita confiança, rezando por nós e pelo mundo inteiro. A exemplo da família de Nazaré, peçamos que nossas famílias sejam fortalecidas, amparadas, unidas no amor. Verdadeiras igrejas domésticas, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nos lares
haja uma comunhão do amor verdadeiro, uma educação baseada nos princípios cristãos, onde o respeito os leve a saber a responsabilidade e deveres de cada um. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que os jovens que se preparam para a vocação matrimonial assumam a responsabilidade de saber a importância desse sacramento em suas vidas e de seus filhos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que tenhamos consciência e sabedoria de que o matrimônio não é um ato simplesmente social, mas algo sagrado realizado na comunidade e igreja, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que haja respeito, harmonia no relacionamento familiar, tornando-o sagrado e completo com as bênçãos de Deus. Que seja indissolúvel o lugar onde acontece a salvação e libertação que vem de Deus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Duas coisas são sagradas e criadas por Deus. A primeiríssima é a igreja, a família. Desde o início, Deus criou a família. Por isso é chamada também de igreja doméstica. Depois, a segunda coisa que Deus cria, que Deus também deixa para nós, e Jesus Cristo é quem inaugura a igreja. E são as duas instituições sagradas, criadas, desejadas e amadas por Deus, que o inimigo mais quer destruir: a família e a igreja. Não precisa nem ler a Bíblia para perceber isso. Quantas tragédias familiares, quanta falta de amor, de zelo na família, de oração, quanta coisa ruim. Então o inimigo tem horror da família e tem horror da igreja. Por isso, meus irmãos e irmãs, vendo ali as intenções de orações desse cerco de Jericó, rezem por essas duas instituições criadas por Deus, família e igreja. E não desampare a sua família da oração. Cerque a sua casa, o seu casamento, os seus filhos com a oração. E hoje nós temos na igreja tantos movimentos de oração pela família, como por exemplo das mães que rezam pelos filhos. A oração de uma mãe, de um pai por um filho é poderosíssima. A oração de um casal é poderosíssima. Então reze pela família. Seja a igreja unida. Desunião, divisão, é tudo coisas do inimigo. Então família e igreja, gente. O mundo não vive sem, não. Por isso o demônio quer destruir. Rezemos e confiemos nessa palavra. O dia que o mundo não tiver mais família, não tiver mais igreja, não tiver mais Eucaristia, acabou a humanidade. Dizia Santo Agostinho, é mais fácil o mundo viver sem o sol do que viver sem a Eucaristia. Por isso preparemos o altar cantando. Seja Deus Pai, o universo criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons e nós vamos repartir. Bendito seja Deus Pai, do universo criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir.
multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, os dons da nossa vida, tudo que temos e somos, seja aceito e abençoado por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Senhor nosso Deus, nós os oferecemos este sacrifício de reconciliação e vos pedimos que firmeis as nossas famílias na graça e na paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Espírito Santo, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela ceia, Jesus tomou em suas mãos o cálice com vinho e, estendendo seus braços com amor e carinho, o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. A Eucaristia não é somente a hóstia consagrada. A Eucaristia é a missa inteira celebrada. Jesus instituiu o sacramento da Eucaristia, é o sacramento da missa. A missa é um sacramento. Então a Igreja reunida faz a Eucaristia. E dizia São João Paulo II, a Igreja vive da Eucaristia. É o sol da nossa vida.
Então aqui está Jesus. E não é apenas uma representação. Jesus não disse isso significa. É apenas para representar, não. Na igreja, diferente da imagem, das imagens, a Eucaristia é Deus. As imagens representam uma pessoa que viveu bem a sua fé, mas a Eucaristia é o próprio Deus. Não é um simbólico que está aqui diante de nós. Agora pensar como que Deus, tão grande, pode se esconder numa casquinha de pão, num pouquinho de vinho. Deus desce a nossa baixeza, a nossa pequenez, para que nós possamos compreendê-lo. Também no nascimento, Jesus se fez pequeno numa criança, na cruz, frágil, na morte, na dor. Jesus desce até a dor e o sofrimento de Zaqueu para entender. Vamos pedir a Jesus a graça de olhar o sofrimento das pessoas, as dores dos outros, com o olhar de Deus, com humildade. Nós não podemos compreender uma pessoa que sofre olhando-a de cima para baixo. Isso é julgamento, é autossuficiência. Mas às vezes precisa entender as razões das escolhas, do caminho do outro, para tirá-lo do sofrimento. Por isso, cristão precisa ouvir outro cristão. Irmão precisa ouvir irmão. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos e unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Pedro e com todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, todos aqueles parentes, amigos já falecidos, as almas do purgatório, os que morreram no dia de hoje, e todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E também nós te pedimos, Pai, tende piedade de todos nós, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria. Nossa Senhora nos ajuda a rezar, Nossa Senhora nos ajuda a adorar a Eucaristia. Com São José, seu castíssimo esposo, os apóstolos, e todos aqueles que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Cheios de fé, de confiança, diante dos obstáculos, Jesus nos aconselhou a oração. E como obediência às palavras de Jesus, nós devemos rezar todo dia. E Nosso Senhor mesmo disse: rezai sem cessar. Perseverar na oração. Não é começar e parar, é ir, é seguir adiante, é habituar a vida de amizade com Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
livrai-nos de todos os males. Vamos expulsar o mal da nossa vida. E qual é o mal que você quer expulsar da sua vida? Esse auto-exorcismo, né? De dizer, Senhor, tira do meu coração esses maus pensamentos, maus sentimentos, impuros desejos e tantas coisas ruins. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, e enquanto vivemos a esperança, nós aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhes segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Qual que é o desejo de Deus para nós? A paz e a unidade. Qual é o desejo de Deus para a igreja e para a família? A paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Um pensamento de paz. A força do pensamento, né? A força da oração em conjunto tem um grande poder. Isso até a parapsicologia explica, né? E Jesus já tinha falado disso, quando 2 ou 3 se unirem na terra com o mesmo pedido, o mesmo pensamento, isso se realizará no céu. Então, um pensamento de paz. Pensa naquela pessoa que você vive em guerra com ela aqui dentro do coração. Que às vezes você está com alguma indiferença, com alguma mágoa, com alguma tristeza. Pensa nessa pessoa agora. Isso é rezar pela paz. Pensa, querido irmão e querida irmã, no desejo de construir ambientes harmônicos e não conflituosos. E peça a Jesus que ajude-nos a construir a paz no mundo inteiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes somos nós aqui reunidos e convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, todo o mal do mundo e toda a maldade do nosso coração. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, eu serei salvo. O céu e a terra passarão, diz o Senhor, porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforme
conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. O céu e a terra passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, aos olhos é uma luz. O céu e a terra passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. É puro temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. O céu e a terra passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. Mais desejáveis do que o ouro são eles, do que o ouro refinado. Suas palavras são mais doces que o mel, e o mel que sai dos favos. o céu e a terra Passarão, diz o Senhor. Porém jamais minhas palavras passarão. Porém jamais minhas palavras passarão. Feche os seus olhos por um instante. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Jesus está com você, olhando para você. Na Bíblia, nos Evangelhos, os olhares de Jesus transformaram a vida de muitas pessoas. Pensemos no olhar de Jesus dirigido aos primeiros seguidores, os pescadores, à beira do mar da Galileia. O olhar de Jesus dirigido a Pedro: Simão, tu és pedra. O olhar de Jesus dirigido à mulher samaritana na beirada do poço, uma mulher com a vida falida, porque tinha vivido tantos amores falsos. Quando ela sente o olhar de Jesus profundamente, ela faz escolhas novas. Ela se deixa transformar, ela se deixa mudar. O olhar de Jesus àquela mulher acusada por todos, quase sendo apedrejada,
Todo mundo olhando para o pecado. Jesus olhando para o coração. O olhar de Jesus reergue as pessoas. O olhar de Jesus nos coloca em pé de novo. O olhar de Cristo nos dá vontade de viver, de vencer, de superar, de sair do rodapé da vida e de dar sentido à nossa própria existência. O olhar de Jesus nos cura das nossas baixezas. O olhar de Jesus faz a vida valer a pena. E hoje o olhar de Jesus para Zaqueu. Ninguém olhava para ele, ninguém o avistou em cima da árvore, porque estavam todos preocupados consigo mesmo. Ou teria horror de olhar para Zaqueu. Ou talvez iriam criticar dentro de si, dizendo: o que esse homem faz em cima da árvore? Ele não merece ver o Mestre. Mas Jesus sabe o que se passa no coração do homem. E Jesus olha para Zaqueu e diz: eu vou para a sua casa. E qual foi o comentário de toda a multidão e dos fariseus? Ao ver o gesto de Jesus, disseram: ele come com os pecadores. Gente, o que Zaqueu viveu, nós estamos vivendo aqui agora na Eucaristia. Jesus se dá no alimento para nós. O banquete é Jesus. Nós estamos à mesa com o Senhor. Nós, pecadores, Deus, amor. Peça a Jesus que possa ir curando o seu coração nessa noite, tirando todo o peso, toda a angústia, tudo aquilo que você tem guardado dentro de você e que te oprime. As coisas que nós pensamos que escondemos, mas que Deus está sempre vendo. As coisas que nós achamos que não têm nada a ver, mas que geram tristeza, doenças e tantos sofrimentos psíquico, espiritual, corporal. Peça a Jesus que vá aliviando todas as dores físicas que você traz, que você tem, que você está sentindo, seja fruto do cansaço do dia, das lutas. São Paulo fala para a gente completar na nossa carne aquilo que falta na paixão de Cristo. E às vezes, com algumas mazelas, algumas dificuldades, nós vamos conviver para nos santificarmos. Vai pedindo a Jesus muita paz, muita luz, muito amor, perdão, fé, confiança, serenidade e equilíbrio. E vai repetindo essas palavras: Jesus, me dê fé, paz, amor, perdão, confiança, equilíbrio, serenidade. Fé, paz, amor, perdão, equilíbrio, serenidade. Saúde, saúde, mais saúde, Jesus. Força, força, muita força. Esperança, esperança, muita esperança, Jesus. Bondade, bondade, muita bondade, Jesus. Faça sempre esse exercício de cura, trocar as palavras e os pensamentos negativos por coisas boas, positivas.
vamos também agora exercitar a nossa gratidão a Jesus. Quantas coisas maravilhosas você já conseguiu na sua vida? Quantas vitórias, quantas superações. Não é esse problema que vai te destruir. Não é esse empecilho que vai te impedir de seguir adiante. O povo de Israel caminhou 40 anos, passou pela fome no deserto, pela sede, vivenciou as experiências negativas e dolorosas de tantas tragédias e de tantas doenças que mataram a muitos no deserto. E quando eles chegam diante da cidade de Jericó, eles não podiam desistir naquela hora. Não se entregue. Não é hora de desanimar. E Deus tem a receita para nós, confiar nele. Quem coloca em Deus a confiança não será desamparado. Por isso diga para si mesmo, não é o momento de desanimar. Eu preciso, Senhor, seguir em frente. Tire-se esta muralha, essa barreira, esse empecilho. Reza nesse cerco de Jericó, reza com fé, e as muralhas vão cair. Como tem aquela música, as muralhas vão cair pelo nome de Jesus. Não é com a tua força, não é com seus braços. É pelo poder do nome de Jesus. E nesse nome tem poder. Por isso vamos agora repetir várias vezes o nome santo, poderoso de Jesus. Jesus, 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 Jesus. Falar o nome de Jesus é uma grande oração. E você pode fazer isso em qualquer momento do seu dia. Santa Teresa d'Ávila dizia para as freiras, olha, Deus está até no meio das panelas. Está lá cozinhando, fala Jesus, Jesus. Está fazendo caminhada. Invoque o nome de Jesus dentro da sua casa. Ande pelos cômodos da sua casa, invocando o santo e poderoso nome de Jesus. Você quer algo que destrói a paz na sua casa, a boa energia? É você invocar o nome do inimigo. É você usar palavrões. O inimigo fica na porta. Se você chama, ele entra e se abanca, não sai mais. Por isso, jamais gritar, xingar o nome do inimigo. Todas as vezes que você for envolvido pela ira, naquela hora clame o sangue de Jesus sobre você e a paz retornará ao seu coração. Obrigado, Senhor, porque estás com cada um de nós. És carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Eu costumo rezar sempre, obrigado, Jesus, por tanto amor e carinho. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Isso, Deus tem sido carinhoso e amoroso com você. Mesmo com tantos desafios, você está aqui. Você que reza conosco em casa, tome a coragem de querer ver Jesus mais de perto. Tome a coragem e busque, porque quem busca encontra. E quem encontra de verdade Jesus não larga mais. Oremos. Alimentados com o pão celeste, concedei-nos, Pai de bondade, imitar a família de Nazaré, para que após os sofrimentos desta terra, possamos no céu participar do convívio eterno, por Cristo nosso Senhor.
Amém. Amém. E ao final desta celebração, nós novamente expomos o Santíssimo. Tinha uma grande coisa que no Antigo Testamento, o povo, diante da cidade murada de Jericó, eles pegaram a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um baú, e dentro estavam as pedras que Deus havia escrito, os 10 mandamentos. Mas aquela arca sempre foi a lembrança da aliança, da fidelidade de Deus com o povo. E todas as vezes que diante da arca da aliança eles rezavam com tanta certeza de que Deus mesmo estava ali naquelas pedras que Deus escreveu com os dedos os 10 mandamentos. É por isso que no nosso cerco de Jericó, nós temos Jesus na Eucaristia, que é muito mais do que as pedras cujos 10 mandamentos estavam escritos. Jesus é a nova, é a eterna aliança. Por isso que esta adoração continuada e todo o tempo é a certeza de que é com Jesus que nós estamos clamando as forças divinas sobre a nossa vida. Então nós estamos nesse cerco de Jericó, na presença de Jesus Eucarístico. Quanto tempo você tiver na sua casa, venha à igreja. Não precisa ser só nas horas da escala marcada, mas quanto tempo você tiver, venha para adorar o Senhor, para estar com o Senhor. Confia, gente, na força e no poder da cura e da libertação que Deus concede através de muitos cercos de Jericó que acontecem por aí. Não são somente vocês, não é somente a paróquia aqui que está fazendo, tantas outras paróquias pelo mundo inteiro, e tem uma forma muito bonita de oração, se tornou uma oração muito presente na igreja, os cercos de Jericó. Mas tenha muita confiança de entregar mesmo a sua vida, de entregar os seus pedidos, os seus impossíveis, rezar naquela intenção e você ver a muralha cair, né? Tem ali a caixa de intenções, coloque ali o seu pedido, ponha aos pés de Jesus, insista com Deus. Ele mesmo pediu que nós insistíssemos na oração. Então vivam este tempo bonito, feliz, alegre, orante, especial na vida da igreja, da paróquia, para que os milagres de Deus nunca lhes falte. Tome posse desde já. Preciso tomar posse, né? Rezar como quem acredita. E acreditar na presença real de Jesus na Eucaristia. Talvez uma pergunta que você pudesse fazer para si mesmo, a gente não tem coragem de fazer essas perguntas fortes na nossa vida. Eu creio mesmo que Jesus está presente na Eucaristia? Às vezes a gente faz essas perguntas e a pessoa, escanda, nossa, como que eu vou pensar que Jesus não está? Mas será que se você não pensar, não colocar essa pergunta para você, você não vai se aprofundar naquilo que é a Eucaristia na nossa vida? É a maior de todas as orações, a Santa Missa. Então a missa diária do cerco de Jericó é uma exigência, é uma prioridade, né? Todo mundo que participa dos horários de adoração precisa comungar, precisa participar da missa, né? Então vamos viver profundamente o cerco de Jericó. E que bom que hoje nós podemos celebrar juntos, nesta noite de terça-feira, pedindo a Deus, partilhando com vocês esta oração. Eu tenho muito afeto às orações do cerco de Jericó, já promovi muitos e já vi muitas curas, muitas libertações, muita conversão de pessoas que a partir do cerco de Jericó realmente mudou de vida, passou a viver na igreja, buscou os sacramentos, fez como Zaqueu. Todo prejuízo, porque às vezes o pecado é mais prejuízo para si do que para o próximo, né? O pecado lesa mais a gente, porque nos leva à perdição, nos afasta do céu, nos afasta de Deus, faz a gente ser infeliz. Às vezes você precisa ter a coragem de fazer como Zaqueu, restituir para você mesmo aquilo que você tem perdido por andar longe de Deus. Fale isso com as outras pessoas. Fale isso como anunciador de uma experiência que você tem com Jesus. Então vamos cantar
para expor agora o Santíssimo Sacramento e permanecermos nessa intimidade com Ele, na amizade com Jesus. Seja amigo de Jesus. Cantemos. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento. Corpo e sangue que fizeste nosso alimento. És o Deus escondido, vivo e vencedor. A teus pés depositamos todo o nosso amor. Meus pecados redimiste sob a tua cruz. Com teu corpo e com teu sangue, ó Senhor Jesus, sobre os nossos altares, vítima sem par, teu divino sacrifício queres renovar. No Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em ambas e peço, como bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Creio em ti ressuscitado, mas que São Tomé, mas aumenta na minha alma o poder da fé. Guarda minha esperança, cresce o meu amor. Creio em ti ressuscitado, meu Deus e Senhor. Ó Jesus, que nesta vida pela fé eu vejo, realize, eu te suplico, este meu desejo, ver-te enfim face a face, meu divino amigo, lá no céu eternamente ser feliz contigo. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Trazei, Jesus, muitos adoradores, muitas almas desejosas, sedentas de te adorar. Às vezes nós vivemos perto da fonte e morremos de sede. Vivemos perto da fonte que é Cristo
e morremos de sede do amor de Deus, do perdão, da misericórdia de Deus. Porque tirar a água do poço exige o nosso esforço, nosso trabalho, suar a camisa. E por isso, Senhor, tira toda a preguiça e desânimo espiritual de nós. Aqui estão os anjos adorando o Senhor. Onde está um sacrário, onde está o Santíssimo Sacramento, todos os anjos estão adorando Jesus, assim como no céu. Jesus nunca fica sozinho, mas Jesus quer a minha e a sua companhia, porque a Eucaristia não foi deixada para os anjos, mas para nós, pecadores. Jesus quer a minha e a sua amizade. Troque olhares com Jesus. Quando você estiver aqui na adoração e não tiver nada mais a rezar, apenas olhe para esta hóstia consagrada. O ostensório, todo o ostensório tem o símbolo de um sol, os raios que irradiam, mas no centro está Jesus. É Ele o mais importante, e dele saem esses raios de misericórdia que libertam o mundo, que sustenta a humanidade. Então Jesus é o sol da nossa vida. Você deve sempre olhar para o centro do ostensório. Igual aquela música do Frei Gilson que diz: Tu és o centro da minha vida. Faça de Jesus a coisa mais importante da sua vida. Coloque Cristo no centro. Porque de fato tudo o resto é periférico. Tudo o resto passa, desmorona, se esvai. A única coisa que permanece é Deus. Vamos receber a bênção do Santíssimo, finalizando essa missa, mas continuando a adoração. Parece ter um grupo de oração que vai depois motivar alguns momentos de oração. Permaneça na igreja por mais um tempo. Você não tem nada a fazer em casa, a não ser sentar no sofá. Senta no banco da igreja. Vê novela, reza. Vai encher o coração da palavra de Deus que é boa. Não da televisão, que está cheio de coisas que não presta. Então fica com Jesus. Faça como Maria. Lembra daquele episódio no Evangelho, a Marta e a Maria? Marta e Maria estavam lá em casa, Jesus chegou em Betânia, a Marta foi resolver muita coisa, ela tinha a agenda muito cheia, coitada, que ela não percebia a vida acontecer. Às vezes a gente enche a nossa vida de coisas para não perceber quem somos nós. E a Maria sentou lá aos pés de Jesus e ficou escutando, ficou contemplando, olhando, apaixonada para o rosto de Jesus. E aí a Marta implicou com Maria, disse assim: olha, Jesus, manda ela vir me ajudar. É desaforo eu fazer tudo sozinho, né? Às vezes a gente tem algumas Martas em casa. O marido pode ser a Marta, dizer: ficou muito tempo na igreja, cadê minha janta? Ou a pessoa que está lá, cadê? Ficou muito tempo na igreja, eu fiz o serviço tudo sozinho. Você fala assim: olha, eu escolhi a melhor parte. Escolha também, Jesus. Larga um pouco esse seu frenetismo, achar que o mundo vai acabar, que você tem que resolver tudo sozinho, só você mesmo. E perde tempo para você e Deus. Cuide de si mesmo. Quem reza é a pessoa que cuida de si, que cuida de você. Então vamos, nesse tempo de Jericó, nesse cerco de Jericó, escolher a melhor parte, escolher Jesus. Quem pode se ajoelha para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele volte para vós a sua face e tenha misericórdia de vós. Que Ele vos dê a saúde do corpo e da alma. Ele que é Deus e vive e reina por todos os séculos dos séculos. Faça Jesus essa bênção entrar em todas as casas, famílias. Visite os hospitais, os doentes, os enfermos, os tristes e atribulados.
Aquelas pessoas que estão desistindo da vida, Senhor, traga-os para a verdadeira razão de viver. Dê livramento a todos aqueles que agora estão em iminente perigo de afastar-se de vós e de perder-se para sempre a eternidade. Vós que tudo podeis e agis poderosamente em todos os lugares, para além das paredes deste templo, o Senhor pode fazer nesta hora maravilhas em todas as partes do mundo. E com esta bênção, Jesus também liberte agora muitas almas do purgatório. Dê uma salva de palmas para Jesus. Viva Jesus Cristo! Enquanto cantamos, vamos colocar o Santíssimo Sacramento no seu trono, no seu espaço de adoração e permaneçamos com Ele, porque Ele é fiel e permanecerá conosco. Com fé, esperança e amor. Fiquemos e vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.